lado do professor Masayoshi Tsushida, do Instituto de Astronomia e Geofísica da Universidade de São Paulo. Professor, qual é a importância do estudo desse eclipse para a ciência? Este eclipse em particular tem certa importância porque está acontecendo exatamente quando o Sol está na fase de atividade máxima. E então, com isso, poderemos fazer observações mais interessantes do Sol. O que é que representa essa atividade máxima, professor? A atividade máxima do Sol é medida em termos de explosões na sua superfície, que é a fotosfera, e também no número de manchas solares, que provavelmente dá para ver a partir dessa imagem feita pela televisão. Então, esse número de manchas solares aumentam e as explosões também aumentam. Então, isto caracteriza a atividade máxima do Sol. A coroa solar também vai poder ser observada através desse eclipse? Exatamente. O que se objetiva estudar é a coroa solar, porque ainda há um mistério a desvendar sobre a coroa solar, porque o interior do Sol tem uma temperatura de 15 milhões de graus centígrados e a superfície visível, que é a fotosfera, tem uma temperatura de apenas 6.000 graus. Agora, incrivelmente, a fotosfera tem uma temperatura de 1 milhão de graus. Então, essa diferença de temperatura é ainda um mistério que vai ser desvendado na medida em que podemos observar e estudar melhor a coroa solar, que é a atmosfera que envolve a fotosfera do Sol. Quer dizer, isso pode refletir, por exemplo, na questão da agricultura? Também, mas principalmente nos meios de comunicação. Então, se conhece como é que essas atividades máximas do Sol se processam e se pudermos, de alguma maneira, evitar que a interferência dessas explosões aqui na Terra, então poderíamos melhorar os meios de comunicação. Quer dizer, isso acaba interferindo, por exemplo, nas comunicações das astronaves, dos aparelhos dos satélites e também dos aviões quando estão em voo? Exatamente, e não só isso, como as comunicações domésticas, como a televisão, o rádio, e isso é um problema sério. Então, o estudo da coroa solar torna-se importante para conhecer melhor essa atmosfera solar. Professor, como é que surgiu essa iniciativa de colaboração entre os cientistas brasileiros e soviéticos que estão lá em Tefé, em Manicoré, observando esse eclipse? Essa colaboração surgiu exatamente por ser um eclipse importante, né? E sempre tem ainda o estudo, a observação do eclipse aqui na Terra tem uma importância muito grande, porque pode-se fazer um estudo de eclipse artificial. Você pode, através de aparelhos, produzir eclipses artificiais e tentar estudar a coroa. Mas nunca que uma situação dessa é equivalente a um eclipse real do Sol. E também poderíamos usar satélites artificiais para estudar o eclipse. Quando o satélite está na sombra da Terra, por exemplo, cria-se um eclipse do Sol. Mas isso é um processo caro. Para lançar um satélite, a quantia aplicada é muito elevada. Então, isso torna um processo muito caro. Então, ainda, a observação de eclipses é uma atividade muito importante. Agora você pode começar a observar aí na parte inferior do seu vídeo, na parte direita inferior, que o Sol começa a ser tomado pela mancha da Lua. Professor, quanto tempo deve demorar esse processo todo e será que a gente vai poder observar, por exemplo, aqui de São Paulo, a totalidade desse eclipse? Não, aqui de São Paulo nós vamos observar apenas eclipse parcial. Então aquela sombra, né, que é exatamente a Lua que está encobrindo o Sol, vai progressivamente subindo, encobrindo cada vez mais, e isso daí poderá ser visto até o pôr do Sol, que ocorrerá mais ou menos às 7h35. Então, como o tempo melhorou e o céu está muito limpo, nós vamos poder observar todo o processo de eclipse até o pôr do Sol. Caso os cientistas que estão lá no Amazonas, eles não consigam observar esse eclipse, quando é que deverá haver outro eclipse dessa magnitude? Dessa magnitude vai ocorrer depois de 18 anos, que é o período de Saros. Então, a sequência de eclipse, a ocorrência de eclipses, se dá num período de 18 anos, que é o período de Saros. Mas nós vamos ter ainda, visível aqui do Brasil, 2 eclipses dentro dessa década e, por conseguinte, dentro deste século.
Um vai ser observável no sul do Rio Grande do Sul, no ano de 1992, e terá uma duração bem menor que esse eclipse, que aí será de 2 minutos. E um outro eclipse solar total, em 1994, visível na região da divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, essa informação de que outro eclipse dessa magnitude somente ocorreria daqui a 140 anos não é verdadeira. Aí teria que verificar em que se baseia esse tempo. Talvez a pessoa que quisesse dizer que um eclipse dessa magnitude visível aqui do Brasil, mas essa informação deve ser checada. Professor, são 220 milhões de pessoas que conseguiram observar esse eclipse desde manhã, quando ele começou no Havaí, até agora no final da tarde, quando ele deve sumir na Bahia, e inclusive pode ser observado, você pode ver aí no seu monitor que ele começa a aumentar a faixa que a Lua projeta em cima do Sol. Quais os cuidados que as pessoas que estão observando agora esse eclipse devem tomar para não ter maiores problemas de saúde? Para observar eclipse, a recomendação que se faz é que não se observe diretamente o Sol. Apesar de que o espetáculo está exatamente a observar diretamente, mas então neste caso tem que estar munido de filtros especiais para o Sol. Que tipo de filtro, professor? São filtros que são vendidos em casas especializadas, e principalmente se a pessoa vai observar com luneta ou com binóculos, então tem que estar munido desse filtro, porque olhar diretamente sem esses recursos é muito perigoso e pode danificar a sua vista. Há uma informação de que um eclipse que ocorreu aqui no início do século no Brasil foi estudado por cientistas no Ceará e que a partir dele conseguiu-se constatar algumas das teorias da relatividade de Einstein. Essa é a importância de se estudar esses eclipses? Isso daí também foi uma importância muito grande e uma contribuição da observação do eclipse. Em 1919, realmente, uma teoria de Einstein, que ele dizia que a luz era atraída pela massa, né? Nesse caso, foi possível a constatação desse fato. Quer dizer, observando o eclipse, pode ver que realmente a luz que vinha de uma estrela era atraída pelo Sol. Muitas pessoas até hoje têm medo do eclipse, pessoas que não têm, evidentemente, um certo esclarecimento. Existe alguma coisa de verdade que não seja científico nisso? Não. Esse temor não justifica em hipótese alguma. Eclipse é um fenômeno relativamente comum, porque acontece pelo menos 2 vezes por ano. Então, esse temor é apenas crença e realmente cientificamente não tem nenhum fundamento. Vocês continuam observando aí na parte inferior do seu vídeo que o Sol continua sendo tomado, ainda que lentamente, pela sombra da Lua que está sendo projetada sobre ele. Esse, segundo o professor Tsushida, não será o último daqui até 140 anos. Vocês continuam observando esse fenômeno. Professor, até que horário deverá durar o eclipse aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, o eclipse vai durar até o pôr do sol, porque, na verdade, o eclipse terminaria depois do pôr do sol, às 18h48. Então, nós vamos poder apreciar a progressão desse eclipse até o pôr do sol, quando a Lua encobrirá 60% dessa imagem do disco do Sol. Qual deverá ser o próximo eclipse mais importante nos próximos anos? Olha, eu não tenho essa informação, mas evidentemente os eclipses mais importantes para serem observados são aqueles que tenham uma duração longa, né? Como é este aqui, que em México teve uma duração de 7 minutos, e quando ocorre, como este aqui, como este eclipse, numa fase em que o Sol está na atividade máxima. Vocês continuam observando, portanto, o Sol sendo encoberto. Nós estamos utilizando uma lente especial na câmera, portanto, mais uma vez reiteramos a informação de que é muito perigoso, segundo o professor e segundo médicos, a observação direta, a olho nu do eclipse, uma vez que essa observação a olho nu, ela pode danificar seriamente a retina. Portanto, a orientação dos especialistas, inclusive do professor, é que se utilize um filtro velado, um filtro preto e branco velado ou óculos especiais, não é isso, professor? Nesse caso, óculos especiais eu acho que é um pouco difícil. Então, em última análise, poderia se utilizar aqueles filtros que são utilizados por soldadores, ou usar filme preto e branco velado e em várias camadas para proteger melhor a vista.
Essa imagem que vocês estão tendo, ela está sendo gerada aqui do Pico do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, um dos pontos mais privilegiados de São Paulo para se poder observar esse eclipse. Está sendo observado sem problemas, apesar do que determinava a meteorologia, que previa aí muita nebulosidade. A gente está vendo imagens ao vivo, são 17 horas e 24 minutos. Uma das formas mais simples para se observar esse fenômeno consiste em usar um negativo velado de filme preto e branco para evitar os raios solares. Os astrônomos aconselham que as lunetas sejam usadas apenas para refletir o fenômeno em uma parede, por exemplo. La noche me puse a llorar, pensava que já não me amavas, com honda desesperação, e algo que sempre eclipsava a luz de tu amor. Eclipse de luna en el cielo, ausência de luz en el mar. Muy solo con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar. Eclipse de amor en tus labios que ya no me quieren besar. Quisiera olvidar tus agravios y luego soñar. Eclipse de luna en el cielo, ausência de luz. Extensa e fiel cobertura do eclipse, que segundo cálculos oficiais, está sendo acompanhado por cerca de 800 milhões de pessoas via satélite em várias partes do mundo. A estatal Telecom informou que a França, a Espanha, Estados Unidos e Canadá solicitaram transmissão ao vivo do eclipse. Fantástico, fantástico, maravilha, deu para você curtir? Né? Não precisou colocar nenhum... A tradicional Praça do Pôr do Sol foi o local escolhido por muita gente para assistir o eclipse. Todos os cuidados foram cumpridos à risca, mesmo que de maneira econômica. Crianças e adultos não esqueceram o filme ou o raio-x na hora de acompanhar o espetáculo. Talvez essa seja a única cidade do país onde o eclipse foi visto em fila indiana. Isso mesmo, vejam só, todo mundo um atrás do outro, apesar do espaço que tem aqui na praça. O eclipse na capital começou por volta das 5 horas da tarde, mas o pôr do sol aqui foi visto apenas numa pequena frestinha entre dois prédios que estão sendo construídos. Que deu para ver alguma coisa? Deu para ver um pouquinho, né? Ficou triste de não ver tudo? Eu queria ver, né? Mas acho que fica para a próxima, né? Mas teve gente que escolheu o lugar certo e pôde ver um belo espetáculo. O cinegrafista Joaquim Ribeiro, por exemplo, ele registrou o eclipse do alto de um prédio no bairro do Itaim Bibi, zona sul da capital. Dava para ver a lua cobrindo parte do sol, um fenômeno que só vai se repetir com a mesma intensidade daqui a 150 anos. E desse nós estamos fora, né? Infelizmente. Amanhã, um dia de sol e menos do sol. No Brasil, apenas os moradores de duas cidades da Amazônia, Tefé e Manicoré, puderam ver o dia virar noite durante 7 minutos. No resto do país, o eclipse do século, como está sendo chamado pelos astrônomos, foi parcial. Veja agora por que acontecem os eclipses. A Lua gira em torno da Terra e a Terra gira em torno do Sol, levando a Lua junto. Todos os meses, na semana da Lua Nova, ela fica entre a Terra e o Sol e não pode ser vista porque passa durante o dia. A posição da Lua no céu é irregular. Raras vezes ela fica numa posição em que esconde a luz do Sol, provocando uma grande sombra como hoje. Esta sombra é o eclipse. O eclipse de hoje projetou na Terra uma sombra circular de 20 quilômetros de diâmetro. Além disso, o Sol passa por uma fase de grande atividade com muitas explosões na superfície. O reflexo dessas explosões pode ser visto hoje em alguns estados na coroa de luz colorida em volta da Lua.
O eclipse total do Sol se transformou no maior espetáculo do século para milhares de pessoas em todo o mundo. O eclipse foi total nas ilhas do Havaí, no México, na Guatemala e no norte do Brasil. No Havaí, cientistas e turistas de todos os lugares assistiram ao escurecimento do Sol, que durou 7 minutos. O melhor ponto de observação foi na ilha vulcânica Mauna Kea. Mais de 70 telescópios foram instalados para ver o eclipse. O Sol virou uma bola negra no céu havaiano. No México, o eclipse total começou a ser visto na região da Baixa Califórnia. Na cidade de La Paz, o horizonte escureceu ao meio-dia. A população foi para as ruas ver a lua cobrir o sol. Em Guadalajara, também no México, as luzes da cidade acenderam a 1h da tarde. O eclipse total foi visto em dezenas de cidades mexicanas e ainda na América Central. No Brasil, os olhos também se voltaram para o céu e o sol levou gente até para cima dos telhados. Em Curitiba, teve gente que chegou a subir no telhado para chegar mais perto do céu. O eclipse parcial acabou dando ao sol um ar de lua minguante, mas o brilho do sol não deixou dúvidas de que ainda era dia. Em Belo Horizonte, centenas de pessoas foram ao mirante da cidade. Cada um se protegeu como pôde para ver o eclipse que encobriu 60% do sol. Em Fortaleza, a praia ficou lotada. Todos queriam ver o eclipse perto do mar. Em Goiânia, as pessoas foram para as ruas tentar ver o eclipse. Muita gente levou negativos e radiografias para proteger os olhos. Mas foi no norte do país que o sol quase sumiu. Em Porto Velho, o eclipse encobriu 90% do sol e transformou o dia em noite. Em Manaus, o eclipse foi mais intenso que no resto do país e cobriu 93% do sol. Brasília foi uma das cidades brasileiras onde o eclipse pôde ser visto melhor. Cobriu 92% do sol. O Vale do Amanhecer, um lugar famoso pelo misticismo, parou para acompanhar o fenômeno. Para muita gente, Brasília é o centro das energias do país. É uma cidade considerada mística. E o mais místico dos lugares de Brasília é este, o Vale do Amanhecer. O vale permite uma visão privilegiada e, por que não dizer, mística do eclipse. A seita tem mais de 20 mil membros só aqui em Brasília. O eclipse não mudou a rotina da comunidade a cerca de 40 quilômetros do plano piloto, mas chamou a atenção de todos. O começo do eclipse coincidiu com uma das cerimônias mais importantes, o chamado Ritual do Quadrante. Vários membros da seita subiram até o Morro do Salve Deus, no centro do Vale do Amanhecer. Esse é o ponto mais alto da região. Os membros da seita têm uma visão mística do eclipse, apesar de saberem que não passa de um fenômeno da natureza. É uma conjunção de duas forças, né? De dois oráculos, do Sol e da Lua, trazem uma energia fabulosa para a Terra. É uma ocasião especial, realmente. Tudo isso tem um significado divino. Quer dizer, com a projeção do Sol e da Lua, emana à Terra energia fabulosa que vem dos planos espirituais. Em São Paulo, a tarde começou com muitas nuvens e muitas dúvidas. Seria ou não possível ver o eclipse? Depois das 4 horas, o tempo melhorou. Com a melhora do tempo e o céu claro, muita gente se animou e se equipou para valer direitinho para acompanhar o eclipse. As crianças, como sempre, as mais curiosas, as mais atentas. E enquanto os adultos investigavam a sério, a mania de brincar de escolinha acabou virando uma aula ao vivo de eclipse. Você sabe como é o eclipse? Sei. Então vamos ensaiar. Você é a terra, a árvore é a lua e ali é o sol. Vai entrando. Estamos no eclipse total. Por que você tapa o nariz quando entra no eclipse? Eu fiquei com medo de me afogar na sombra. Então continua. Vamos saindo e terminou. Você vai ver a seguir. O DOPS do Paraná revela os seus segredos. E a polícia investiga a origem da fortuna